Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui, seja bem-vindo ao curso de Instalações Elétricas Prediais. Na aula de hoje, aula de número 12, na sua parte 3, vamos continuar falando de dimensionamento dos eletrodutos. Separei para essa terceira parte exemplos para a gente fazer, né? Na verdade, separei dois exemplos. Um é relativo ao projeto exemplo, né? Que é aquele projeto que temos feito desde as primeiras aulas, fazendo as etapas aula a aula, né? Projeto completo. Já chegamos na etapa de dimensionamento dos eletrodutos. E um outro exemplo mais parecido com questões que são abordadas em listas de exercício e questões que aparecem em alguns concursos. Então, dimensionar para a edificação residencial do projeto exemplo, esse é o primeiro, né? O diâmetro do trecho do eletroduto de PVC flexível, que tem início no QD e tem fim na caixa de passagem da tomada de uso específico do chuveiro e do banheiro da suíte, né? No próximo slide tem algumas ilustrações que vão caracterizar muito bem o trecho onde eu quero calcular o eletroduto, beleza? Só para lembrar, pessoal, esse aqui é o projeto exemplo, né, que estamos fazendo juntos, ok? O trecho que nós vamos avaliar, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui, é justamente, olha, o trecho que desse banheiro aqui, olha, que é o banheiro da suíte, né? A gente tem a suíte, justamente o trecho do banheiro da suíte, ok? Aqui eu fiz um pequeno recorte, né, pessoal, justamente do lançamento dos eletrodutos, dos pontos de luz, das caixinhas, do quadro de distribuição, do quadro de medição. Aqui tem uma vista, né, pessoal, em perspectiva, né, do projeto de instalações elétricas para esse projeto exemplo que a gente tem feito. O que a gente tem que nos atentar aqui para esse exemplo é justamente, olha, o circuito 5, né? O circuito 5, que é o trecho do QD, que está aqui, até a caixinha de passagem que está aqui. Próximo slide tem um zoom aí, né? Só para lembrar aqui, nós temos os eletrodutos, ó. Ok? Aqui nós temos a caixinha 4x2, né? Ó, 4 polegadas por 2 polegadas, né? E aqui, ó, pessoal, nós temos a caixa octogonal, né? Que é aquela caixa de luz no teto. Beleza? Deixa eu dar um zoom para ver se vocês conseguem observar melhor. Né? O zoom máximo é esse aqui, então ainda fica ruim para ver, né? Mas aqui é a caixinha octogonal, 4x2, o quadro de distribuição. Então aqui nós temos uma vista em planta, né? Nesse primeiro aqui. E aqui ó, nós temos a perspectiva. Ok? Só para lembrar, pessoal, aqui, ó, é aquela caixa octogonal que tratamos no slide anterior, né? E esse aqui, ó, é a caixa de luz. Né? Aqui nós temos o QD, ó, que é o quadro de distribuição, né? E aqui os eletrodutos, né? Tô mais interessado, só para lembrar, aqui eu tenho o WC, né? E aqui eu tenho a suíte, tá bom? Quarto de casal, como eu chamei no projeto. Tá? Então, estou interessado, pessoal, basicamente, olha, vou destacar de marca-texto, nesse trecho aqui, que vai do QD e chega na caixinha de passagem aqui, né? Se a gente for ver isso em... Ó, é esse trecho aqui, ó, sai do QD, vai observando aí, me acompanhando. Vai até a laje, vira, depois vira até a altura da instalação da tomada para o chuveiro, né?
Esse aqui, como nós já vimos no slide anterior, é o circuito 5, né? É um TUI, né? É um chuveiro elétrico, beleza? Só para recordar, pessoal, as distâncias, nós tratamos essas distâncias na aula 11, tá? Aqui eu vou ter 1,5 metros, né? O trecho horizontal é 2,5. E aqui ela vai descer 30 centímetros até chegar na caixinha de passagem, uma caixa de luz 4x2. 0,30. 1,5 metro, 2,5 metros, 30 centímetros. Ok? Bom, então vamos efetivamente para a resolução do exercício, né? Primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, de modo geral, é antes mesmo de começar a realizar o passo 1, eu preciso do croquis que mostre justamente os condutores que passam por esse trecho, né, as distâncias e se tem curva ou não, ok? Então, vou começar pelo croquis, né, vou desenhar aqui o croquis, começar pelo... desenha mais abaixo. QD, ok? Lembrando que o eletroduto ele sobe, né, um trecho, ele anda em linha reta, ok, um trecho. Depois ele desce lá para a caixinha de passagem, que eu vou chamar de caixa de passagem, mas é aquela caixinha de luz 4x2, né? Essa distância aqui nós vimos que é 0,30. Essa distância aqui nós vimos que é 2,5. E essa distância aqui a gente viu que é 1,5. Metros, metros e metros. Ok. Então, depois que foi feito o croquis, nós já podemos, então, assim, começar o passo a passo, né? E aí, pessoal, o primeiro passo, eu vou até anotar aqui para vocês. Né, o primeiro passo, nós sabemos que é determinar a seção total, né? A partir da tabela de número 2. Total, vou até colocar aqui a tabela de número 2. Bom, para determinar essa seção total, utiliza aquela equação, pessoal, que nós vimos na segunda parte da aula 12, que trata da soma dos condutores, né? E aí, para fazer isso, eu preciso saber quais condutores atravessam esse trecho. Então, nós sabemos que nesse trecho aqui nós temos o condutor fase, né? Temos o condutor neutro e temos o condutor proteção, né? Esses condutores são pertencentes ao circuito número 5, né? E eles possuem uma área de seção transversal, como já calculado, de 4 milímetros quadrados. Isso aqui já foi calculado, né, pessoal? Calculamos lá na aula de número 11, ok? E aí, considerando isso, eu posso, então, ir para o passo 1. Veja bem, para aplicar aquela equação, que diz que a somatória, né, circuito 1, mais a área dos condutores do circuito 1, circuito 2, mais parará e parará, né, tem uma observação lá no passo 2, que eu tratei na aula, que diz o seguinte: se eu tiver circuitos iguais, ou melhor, se eu tiver no mesmo trecho que eu estiver calculando, né, eu tiver condutores do mesmo circuito e com iguais seção transversal, ou melhor, com seções transversais iguais, eu não preciso fazer essa soma. Eu posso ir direto para a tabela
de número 5 para a tabela de número 6, não é? Para calcular. Então, olha, vou até anotar essa observação aqui. Como os condutores pertencem ao mesmo circuito, né? Vou até indicar aqui, ó, que é o circuito 5. E apresentam mesma área de seção transversal, foi calculado lá na aula anterior, na aula 11, que é 4 milímetros quadrados. Portanto, vamos direto para a tabela de número 5 ou 6. Para o nosso caso aqui, é a tabela de número 5, tá? Então, nós já podemos ir para o passo de número 2, diretamente, sem efetivamente fazer o passo de número 1, né? Então, vou até anotar aqui segundo passo. Segundo passo. E esse segundo passo, pessoal, é justamente o diâmetro do eletroduto, né? Ok? Então, nós vamos constar a tabela 5. Vou fazer a transição aqui da tela para a gente chegar na tela onde tem a tabela, tá bom? Beleza, então a gente está aqui com a tela onde eu tenho a tabela. Vou mudar aqui para o vermelho. Nós vamos consultar a tabela 5 ou a tabela de número 6, né? Essa é a tabela 2, tabela 3, foi para a tabela 6 direto, né? Vamos ver, tabela 5 deve estar aqui. Ok. Aqui, ó, eu utilizo essa tabela quando eu tiver condutores eletrodutos em PVC, né, que é o nosso caso, e condutores de mesma bitola. Então, veja bem, olha. Para esse caso aqui, eu tenho quantos condutores iguais eu tenho lá? Se a gente olhar naquele trecho lá, eu tenho 3 condutores. Vai um condutor fase, o condutor neutro e o condutor produção. Então, aqui, ó, essa coluna aqui, essa linha, representa o número de condutores, né? E aí, qual é a seção transversal dos condutores? Ah, todos eles são de 4 milímetros. E aí, eu vou cruzar essas informações. Eu vou descer aqui, andar para a direita aqui. O encontro dessa linha com essa coluna vai me dar a seção transversal justamente, ou melhor, vai me dar o diâmetro do eletroduto no trecho que eu estou calculando. Ok? Então, o diâmetro desse eletroduto vai ser de 16 milímetros, não é? Então, eu volto lá para o nosso projeto, né? Ou melhor, para o nosso exemplo. E aí, ó, coloco assim, eletroduto, diâmetro 16 milímetros. Lembrando, pessoal, que a maioria dos fabricantes não apresenta uma caixa de passagem que seja possível conectar esse eletroduto 16 milímetros, não é? Então, ó, a gente já vai para 20 milímetros. Ok? Bom, passo 2 finalizado. Agora o que a gente precisa fazer? Eu preciso então, pessoal, para o passo 3 e verificar justamente o comprimento máximo, né? Terceiro passo. Para verificar se eu vou ter que aumentar o diâmetro desse eletroduto por conta do número de curvas, tá bom? Então, aqui é comprimento máximo, terceiro passo.
Ok. Então, para calcular o comprimento máximo, nós usamos a seguinte equação. O L máximo é 15 menos 3 vezes N. Onde N, pessoal, é o número de curvas, né? Então, vamos lá. L máximo vai ser igual a 15 vezes 3 vezes... Quantas curvas tem, ó? Deixa eu olhar no nosso croquis aqui, eu tenho uma curva de 90, né? E outra curva de 90 aqui. Então, eu tenho duas curvas, né? Fazendo as continhas aí, pessoal, vai ficar 15 menos 6, né? Isso vai dar o total de 9 metros, que é o comprimento máximo. Aí eu preciso, então, também destacar o L real, que é o comprimento real desse trecho aí, olha, que é 1,5, né, ó, 1,5 mais 2,5 mais 3. Então, vai ser 1,5 mais 2,5 mais 0,3, na verdade, né? Tá em metros. Fazendo essa soma aí, pessoal, nós vamos encontrar um valor de 4,3. Aí nós fazemos a última avaliação antes de finalizar o dimensionamento do eletroduto, para verificar o número de aumentos que vai ser necessário. Eu só preciso aumentar o diâmetro do tubo se esse valor aqui do L real for maior do que o L máximo. Então, como? Olha, como o L máximo é maior do que o L real, o número de aumento, que é o A aqui, tá bom? Vou chamar de A. Não preciso calcular o número de aumento justamente pelo fato do L real ser menor do que o L máximo. Tranquilo? Então, calculamos esse trecho. Então, esse trecho aqui, pessoal, olha, aqui é um φ de 20 milímetros. É o diâmetro desse trecho da tubulação aí. Tranquilo? Lembrando, pessoal, que só foi possível fazer o cálculo porque eu já tinha feito o dimensionamento e a distribuição dos condutores. Então, na aula 10, vimos como distribuir os condutores, ok? E na aula de número 11, vimos como dimensionar. Então, eu tenho que primeiro distribuir os condutores, depois dimensionar, para então calcular o eletroduto, tá bom? Corresponde a essas etapas. E aí, pessoal, separei um outro exemplo aqui, que diz assim, olha, dimensionar o trecho do eletroduto em PVC rígido conforme a figura abaixo. Então, eu tenho aqui uma caixinha de passagem, né? Ok? Que vou chamar de CP1, né? Esse trecho até a primeira curva é 5 metros, né? O trecho da segunda curva até a segunda caixa também é 5 metros, ok? Eu tenho 3 circuitos, o circuito 1, né? Possui 2 condutores, já vamos até anotar aqui que isso vai ajudar na hora de fazer as continhas, né? 2 condutores, o circuito 2 possui 3 condutores e o circuito 3 também possui 3 condutores, tá bom? Lembrando que esses condutores são iguais, né, de mesma seção transversal. Beleza? Então vamos para a resolução, né? Primeira coisa, pessoal, primeiro passo aí é justamente calcular, né, a seção total. Para calcular a seção total, pessoal, nós vamos precisar daquela equação que a gente viu na aula 12, na sua parte 2, né? Essa equação diz o seguinte, olha, S de T é igual... Eu já vou colocar, pessoal, a equação já aberta, tá bom? Aberta. Como eu tenho 3 circuitos, né?
Então, vou ter 3 trechos da equação. Então, vai ser o circuito 1, né? Vezes π, vezes o diâmetro 1 ao quadrado sobre 4, ok? Mais o circuito 2, vezes π vezes o diâmetro 2 ao quadrado sobre 4, mais N3, que é o circuito 3, vezes π vezes D3 ao quadrado sobre 4, né? E aí a gente precisa recordar a seção transversal de cada um dos fios, né? Do circuito 1, então vamos lá, ó. Até anotar aqui para a gente olhar na tabela. Circuito 1, circuito 2 e circuito 3, né? Voltar o slide aqui. No circuito 1, pessoal, é 1,5. Veja bem, no circuito 2, 2,5 e no circuito 3, 4. Então, 1,5, 2,5 e 4, em ordem, né? Então, aqui ficou 1,5, 2,5 e 4. E aí, pessoal, eu vou precisar olhar na tabela. Qual tabela? A tabela de número 2, tá bom? Para determinar o diâmetro desses condutores que possuem aquela área de seção transversal, tá bom? Então, vou fazer a transição de tela aqui para chegar na tabela. Aqui nós estamos na tabela 5, né? Nós procuramos a tabela de número 2. Tabela 1, tabela 2, aqui, ó. Já estamos nela. Na tabela 2, pessoal, eu estou procurando qual que é o diâmetro dos condutores para 1,5 milímetros, para 2,5 e para 4. Então, olha, lembrando que eu estou falando de cabo, né? Na verdade, ele não falou se era cabo ou fio, né? Não falou. Para o nosso projeto, nós vamos usar cabos, né, que são flexíveis. Aqui vamos considerar que seja fio, então, para a gente fazer diferente. Olha. Fios, né? Então, 1,5 milímetros, qual que é o diâmetro? 2,8, né? Precisamos anotar aqui para a gente lembrar na hora que mudar a tela aqui. Então, 2,5 vai ser 3,4 e 4 vai ser 3,9. Então, ficou 2,8, 3,4 e marcar aqui, ó, 2,8, 3,4 e 3,9, tá bom? Então, vamos voltar lá e aí substituir os valores na equação. Então, olha, S de T vai ser igual número de condutores no circuito 1. Bem, no circuito 1, pessoal, nós temos o condutor, vamos olhar, né? Condutor neutro e condutor fase. Então, 2 condutores, vimos aqui, ó. E os outros eu tenho 3, né? Beleza, é 2, 3 e 3, ok? Então, eu tenho 2 condutores iguais nesse circuito. Π vezes o diâmetro. Vimos na tabela de número 2 que o diâmetro, quando o fio tiver seção de 1,5 milímetros quadrados, é 2,8 ao quadrado dividido por 4 mais 3, né? Porque o circuito de número 2, ele possui 3 condutores, né? Π vezes para um condutor com área de seção transversal 2,5, o diâmetro é de 3,4. 3,4 ao quadrado dividido por 4 mais, né? Opa! Também são 3 condutores no circuito 3, né? Nós temos π vezes, para esse condutor, o diâmetro já é 3,9, tudo isso ao quadrado, dividido por 4. Então, depois de exaustivos cálculos, a área de seção transversal ocupada por esses condutores é de 75,39 milímetros quadrados. Lembrando que, como nós temos mais de 3 condutores, né, pessoal, nós temos então que
utilizar apenas 40% da área útil do eletroduto, né? Então, para o segundo passo, nós vamos basicamente determinar, né, o diâmetro desse eletroduto. Então, eu vou fazer a transição de tela aqui para a gente acessar a tabela de número 3 e então determinar qual seria o diâmetro desse eletroduto, considerando que esses cabos irão ocupar o eletroduto. Vou fazer a transição de tela aqui. Então aqui nós já estamos com o arquivo que tem as tabelas, né? Nós vamos utilizar uma área do eletroduto de 75,39 milímetros quadrados, né? Então, são mais de 3 cabos, então eu vou olhar para essa coluna aqui. Com base nessa informação, eu vou descendo. 50 não me serve, porque 75 é maior que 50. 81 já me serve, porque eu vou ocupar 75, essa aqui eu posso ocupar até 81, né? Então eu venho caminhando aqui, olha. 20 milímetros, né? Ou meia. Então nós já temos essa informação, eu volto lá, né? E aqui eu escrevo então que o diâmetro do eletroduto é 20 milímetros ou em polegadas, né? E aí, é importante destacar que eu preciso verificar agora, pessoal, justamente ir para o passo 3, né? Determinar o comprimento máximo, né? O comprimento máximo, pessoal, nós utilizamos uma fórmula que nós vimos nessa aula ainda, na sua segunda parte, onde diz que esse L máximo, né? Ele é 15 menos 3, são 3 curvas, e N é o número de curvas que ocorrem, né? Para acessar o número de curvas, pessoal, nós vamos precisar... Então, aqui, voltando ao slide, nós temos, então, que para esse eletroduto, eu tenho apenas uma curva de 90, né? Então, aquele N lá vai ser igual a 1. Então, ó, L máximo é igual a 15 menos 3 vezes 1, né? Isso aqui, o L máximo, dá igual a 15 menos 3, 12 metros. L máximo igual a 12. Tenho que conferir então, pessoal, se esse comprimento máximo ele é maior do que o comprimento real, né? E aí eu preciso saber qual que é o comprimento real. Então, L real desse trecho, vou voltar novamente. Olha, o comprimento real é 5 mais 5, né? Então é 10 o comprimento real. Então é 10. 10 metros. Então, como o L máximo, né? Como o L máximo é maior do que o comprimento real, significa que o eletroduto ele está ok, né? Eu não tenho que aumentar o diâmetro do eletroduto por conta de exceder o comprimento, né? Então, como o L máximo é maior do que o L real, não preciso determinar aumentos, né? Calcular o aumento.
calcular o aumento do eletroduto. Ok, então, tá ok. E aí, pessoal, nós temos então que a seção, ou melhor, que o diâmetro final do eletroduto é de 20 milímetros. Finalizamos então, pessoal, a terceira parte da aula de número 12, né? Lembrando que ao longo da aula falamos um pouquinho sobre o conceito de eletroduto, né? Destacamos os principais tipos de eletroduto, mostramos as etapas de dimensionamento e fizemos aí 2 exemplos relativos ao dimensionamento de eletroduto. Um para o nosso projeto exemplo, né? E outro para um outro exercício, ok? Me despeço de vocês por aqui, deixo com vocês meu abraço. Até a próxima.